Paz e graça aos irmãos, nesta manhã, como já foi dito, tão ensolarada, bonita. Eu convido você a abrir a palavra de Deus na primeira epístola de João. Primeira epístola de João, no capítulo 1, os versículos de 5 a 7. Primeira epístola de João, capítulo 1, os versículos de 5 a 7. Vamos colocar de pé, se você puder ficar de pé, para fazermos esta leitura. Como disse, são poucos versículos. Acho que a gente consegue ler no mesmo ritmo, com calma. Vamos ler estes 3 versículos juntos. 1 João, capítulo 1, os versículos de 5 a 7. Vamos ler? Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nós vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar as crianças à frente nesse momento. Lembrando que às 10 horas, os pais vão estar saindo, no momento que a gente dividir as classes, no momento da divisão de classes, os pais vão estar saindo para as salas lá do departamento infantil. Não precisam ir os 2 pais, mas também se você tiver filhos em salas diferentes do departamento infantil, é interessante que cada um vá para uma sala para ter conhecimento daquilo que é trabalhado nas classes do nosso departamento infantil, na escola dominical, certo? O departamento infantil vai estar compartilhando isto com os pais que têm crianças no departamento infantil. Vamos orar ao Senhor, vamos fechar os nossos olhos. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã, pela bênção de estarmos neste lugar que o Senhor também reservou para manifestar a tua glória e o teu poder. Te agradecemos pela bênção de podermos abrir a tua palavra, sermos guiados por tua palavra. Te louvamos por Jesus, que faz toda a diferença, por quem ele é o teu Filho. Te louvamos porque ele é Deus, conforme a tua palavra nos ensina, porque ele morreu e ressuscitou para salvar aqueles que elegestes desde a eternidade. E te louvamos porque ele há de vir, há de voltar para buscar a sua igreja. Ó Deus, que nesses dias difíceis, turbulentos, nesses dias de tanta confusão, que a luz do Senhor Jesus brilhe nos nossos corações. Que o Senhor nos guie em meio às trevas imensas pelas quais este mundo vive. E que, vivendo neste mundo, enquanto o Senhor nos permitir viver, que possamos testemunhar da luz do Senhor Jesus. E que tu, ó Deus, que o Senhor é luz, e não há no Senhor treva nenhuma. Louvado e bendito seja o teu nome. Nós te adoramos, pedindo a tua bênção sobre o nosso departamento infantil, as nossas crianças, no nome de Jesus e para a glória dele. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Meus irmãos, nós cremos que seja do conhecimento quem sabe, da totalidade, todos que aqui estão, se não da sua grande maioria, de uma polêmica que aconteceu há pouco naquele contexto do carnaval e logo depois envolvendo o ator José Loreto. Ele se apresentou na figura do diabo em um dos carros alegóricos da Vila Santa Isabel, na Sapucaí, no carnaval deste ano. E a questão que foi então levantada era que 40 dias depois, como irá acontecer aí, se Deus permitir que assim aconteça, na Semana Santa, no espetáculo da Semana Santa de Nova Jerusalém, ele então
estará representando a figura do Senhor Jesus Cristo. Para ele, uma questão de interpretação de figuras e de personagens como ator. Um trabalho para ele profissional. Para nós cristãos, e aí a gente precisa pensar um pouco, nós vivemos num país tomado pelo sincretismo religioso. São religiões afro, são santos que terminaram emprestando um pouco o nome para, principalmente no período da escravidão, esconder as divindades afro, e então usaram os nomes dos santos e fizeram toda essa associação com os santos da Igreja Católica. Não é difícil você encontrar na Bahia a lavagem das escadarias e a Igreja Católica unida às religiões afro. Como se não bastasse, o nosso povo brasileiro ainda mistura com a questão do problema do espiritismo. E então, há pessoas então se dizendo cristãs e achando que não tem nenhum problema ser católico, ser espírita, frequentar religiões afro, e até alguns então outros dizendo, não, eu sou espiritualizável, eu estou, olha a expressão, né? Isso já vem de muitos anos, essa expressão, espiritualizável, ou seja, eu estou aberto a toda e qualquer boa influência espiritual. E como se ainda não bastasse, no meio nosso dito então evangélico, nós temos um neopentecostalismo brasileiro, misturando essas coisas e tendo então práticas semelhantes, em meio a todo esse sincretismo. Mesmo que não fosse essa a intenção do ator, de misturar as coisas, mas a gente pensar quem é o Senhor Jesus Cristo, para o ator e para nós, seria apenas uma figura extraordinária da humanidade? É preciso que também nós façamos justiça. No Instagram do ator, o artista José Loreto, ele falou pelas redes sociais dizendo, eu não gosto do diabo e não compactuo com nenhuma das ideias do diabo. Palavras dele. Há personagens que a gente se identifica, como é o caso de Jesus. Eu estou muito feliz de interpretar esse grande exemplo daqui a 40 dias. E então entrou pela questão de discursos de ódio, e eu fico imaginando, eu não fui nem olhar, porque é você gastar muito tempo e ver tanta coisa que pode ter sido dita e como as pessoas podem então atribuir. Ele chegou até a contar que certa feita fez o papel de um vilão. Estava ele num supermercado e ele disse que uma senhora pisou com toda a força o pé dele e disse, isso é por causa das maldades que você faz. Imagine você como ator levar um pisão porque você estava interpretando um vilão em uma novela. Poderia ser um vilão em uma peça teatral. E a pessoa associar, então, a imagem, a personagem ao ator que estava, então, ali representando. Mas, irmãos, o que eu quero chamar a sua atenção, e o apóstolo João, ele escreve aqui, a 1 João, a primeira epístola, no capítulo 1, como nós lemos, dos versículos de 5 a 7, João diz claramente, a mensagem que da parte dele temos ouvido, 1 João 1,5, e vos anunciamos esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Não há nenhum pinguinho de maldade em Deus. Não há nenhum pinguinho de pecado em Deus. E muito menos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Filho de Deus, ele encarnou, ele não deixou de ser Deus. E a teologia, olhando para tudo que a palavra de Deus fala, ela não diz, olha, Jesus como Deus, como Filho de Deus, e é muito importante que a gente entenda Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, quer dizer, talvez a nossa mente humana limitada, talvez não compreenda a profundidade da beleza, e se Deus não se revelasse assim, entenderíamos Deus como apenas uma pessoa,
como o islamismo, como Testemunhas de Jeová e como alguns outros poucos grupos na religiosidade mundial. Mas entender que Deus Pai, Filho e Espírito Santo são três em um, e que Jesus, o Filho de Deus, ele encarnou. Então, por isso, quando você até orar, você tenha bastante atenção, porque às vezes a gente está orando, ou às vezes até a gente está falando, porque Deus veio e a gente está orando, dizendo, Pai, muito obrigado, porque tu morreste na cruz. Não, o Pai não morreu na cruz, lembre-se disso. Quem morreu na cruz foi o Filho, e não o Pai. Mas olhar para Jesus como Filho pode também incorrer no risco de nós pensarmos que este Filho não é Deus. E houve muitas questões desta na história da igreja. E a Bíblia afirma que Jesus é Deus. E a Bíblia então vai dizer, João diz aqui que Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Deus, ele é luz e não há nele treva nenhuma. O próprio Jesus chegou a dizer àqueles que o confrontavam, Jesus chegou a afirmar, a questionar e dizer, olha, quem de vós me convence de pecado? Apontem um pecado. Jesus não pecou, e é o que a palavra de Deus nos fala. João vai dizer ainda, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João está dizendo, olha, aquele que foi salvo em Cristo Jesus, foi alcançado pela graça dele, precisa viver na luz, e não nas trevas, não na prática das coisas erradas. Porque aí João vai dizer, olha, se nós dissermos que nós mantemos comunhão com Ele, em quem não há treva nenhuma, pecado nenhum, e nós andarmos nas trevas, isso é um contrassenso. Nós mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, diz João, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se nós andarmos na luz, como diz João, como Ele está na luz, Ele não está nas trevas, Ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. O resultado de andarmos na luz, de mantermos comunhão com o Senhor, é que nós vamos ter comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus vai nos purificar de todo pecado. O mesmo João, e eu convido você a abrir lá no Evangelho, no capítulo 1, uma vez que a Bíblia diz que Deus é luz e não há nele treva nenhuma, é o mesmo João que no capítulo 1, recebendo a revelação, sendo guiado pelo Espírito Santo para escrever o que escreveu, olha o que ele vai afirmar. Primeiro João, capítulo 1, a partir do versículo 1. João vai introduzir, então, o Evangelho, dizendo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo era Deus. E o Verbo, ele está se referindo à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E então, João continua dizendo, a vida estava nele, no Verbo, em Jesus. E a vida era a luz dos homens. Olha como João relaciona a vida e a luz. E lá em 1 João ele vai dizer, olha, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E aí ele vai afirmar aqui sobre Jesus que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. No versículo 5, João vai dizer, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. A luz resplandece nas trevas. Você está num quarto totalmente escuro, você acendeu um isqueiro, a luz começou a brilhar, as trevas começam a se dissipar. No amanhecer, aquilo estava tudo escuro, agora começa a clarear. João diz, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, contra a luz. E aí João fala de 6 a 8 sobre João Batista. Ele diz, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, João veio para testemunhar, para que testificasse a respeito
da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. A missão de João era proclamar Jesus, era falar da vinda daquele que é a vida e que é a luz. E é interessante que João, aqui o apóstolo, não João Batista, mas João apóstolo, falando sobre João Batista, ele diz, ele não era a luz. João Batista não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. E aí então o apóstolo João vai continuar dizendo, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Esta luz verdadeira que é o Senhor Jesus Cristo, ela ilumina a todo homem, ilumina a todo homem. E é interessante porque quando João fala desta forma, João diz que esta luz verdadeira, ela veio ao mundo. E ela ilumina, ela tem o poder de iluminar a todo homem, a todo ser humano. Se essa luz brilhar no coração, no nosso coração, essa luz vai aclarar as nossas vidas, vai trazer luz e não trevas, vai trazer luz e não direção e não confusão. Esta mesma luz que Mateus fala lá no capítulo 4, Mateus fala no capítulo 4 sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, Mateus registra no capítulo 4, a partir do versículo 12, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 12, até o versículo 17, Mateus registra dizendo sobre o Senhor Jesus Cristo, Mateus 4, 12 a 17, ouvindo, porém, Jesus que João Batista, fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse, prestem bem atenção a isso, o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. E aí Jesus vai citar o texto de Isaías 9, capítulo 9, versículos 1 e 2. E o que é que tem lá? Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Que bênção para a Galileia, terra e região muitas vezes desprezada, desvalorizada, o seu povo. A Bíblia diz que aquela terra viu a luz, resplandeceu-lhes a luz. E aí é o que Mateus registra. Jesus foi morar nessa região, Galileia dos gentios, para que se cumprisse o que havia sido profetizado pelo profeta Isaías. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. É lembrando a profecia de Isaías, como está dito aqui no versículo 14, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. A maior parte do tempo do ministério do Senhor Jesus Cristo, dos seus 3 anos de ministério, a maior parte do tempo, Jesus não passou em Jerusalém. Não foi em Jerusalém. Tão importante cidade. Não. Jesus passou na Galileia. E a sua luz brilhou para aqueles que estavam nas trevas. E é uma expressão aqui de estar nas trevas, porque naquela época de Isaías, aquela região havia sido tomada pelo rei da Síria, e eles eram altamente violentos, muito violentos. Tão violentos que diz a história que quando eles capturavam um rei de um exército inimigo, quando venciam esse exército, eles colocavam o rei dentro de um tonel,
e numa ladeira fazia aquele tonel de madeira descer ladeira abaixo, e o rei dentro, por maldade. Achou muito? Eles colocavam pregos enormes para dentro, e colocavam o rei, e faziam então aquele tonel de madeira descer ladeira abaixo. Tal era a maldade dos assírios, um povo que vivia nas trevas, assim como o povo de Israel também viveu nas trevas, por não andar segundo o que a palavra de Deus falava. E por último, eu queria convidar você a abrir em João, voltar ao Evangelho de João, capítulo 8. A este Jesus que resplandeceu como luz para a Galileia dos gentios. João capítulo 8, versículo 12. Vamos ler juntos, João capítulo 8, versículo 12, está aqui projetado. Vamos ler juntos. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus falou isto na festa dos tabernáculos. Nesta festa dos tabernáculos eram acesas tochas no templo, para iluminar o templo, mas para lembrar ao povo de Israel as colunas de fogo, quando eles saíram do Egito e tiveram que morar em tendas na sua caminhada no deserto. A coluna de fogo iluminava todo o acampamento de Israel e também aquecia nas noites frias no deserto. Jesus diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O mundo precisa saber sobre a luz que é Jesus. Quem terá a oportunidade de estar próximo ao ator, quem sabe, e ter a oportunidade de falar de um Jesus que não é apenas uma pessoa extraordinária da humanidade, que passou por aqui, não, ele é muito mais do que isso. Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele é Deus encarnado, que assumiu então os nossos pecados e levou os nossos pecados, se entregou na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Ele é a luz que brilha nos nossos corações, em meio às densas trevas nas quais a humanidade vive. Ele é a luz que pode dar direção, aquecer o coração. Ele é a luz que pode aclarar a palavra de Deus e a vontade de Deus para a vida de cada um de nós. E nós não esquecermos disto. Em Deus não tem treva nenhuma. Em Jesus não há pecado nenhum. Ele viveu aqui como homem, com todas as características, com as limitações humanas, tanto que chegou até a morte, mas não com o pecado. Não com o pecado. O pecado que foi colocado sobre ele foi o nosso. Não foi ele quem cometeu. Ele assumiu o nosso pecado na cruz do Calvário. A minha oração é que nós andemos na luz. Que nós possamos pedir: Senhor, dá-nos sabedoria para que dia após dia a gente busque entender qual é a Tua vontade, para que a gente tenha poder para praticar a palavra do Senhor, para que nós não andemos em trevas, que nós não tragamos confiança, que nós não possamos trazer sobre nós desconfiança ou confusão para o nosso coração. Não, para que a gente busque fazer a vontade do Senhor e possamos então andar na luz. É o que a palavra de Deus nos desafia. Então a minha oração é que nós possamos olhar, pensando neste mundo às vezes tão perdido a ponto de misturar as coisas, a gente poder parar e dizer assim: não há o que misturar aqui. Deus é puro, é santo, é perfeito,
Nele, diz a palavra de Deus, não há treva nenhuma, não há pecado nenhum. E Jesus, como Filho de Deus também, não pecou, não errou. Ele levou o nosso pecado sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós cantamos aqui. Jesus, que doce nome, não é? Que maravilha podermos tê-lo como nosso Senhor, como Salvador das nossas vidas. Que o Senhor Deus, pois, nos abençoe.